Bom, gente, então nós estudamos nas salas, né? Vocês viram que hoje eu fui bem boazinha, pouco texto, né? Mas um assunto muito bom, né, da gente estudar. Então vamos ao painel. O grupo 1 estudou definição e mecanismo da obsessão. Estudamos no Obras Póstumas e na Gênese, os dois de Kardec. Boa noite. Tudo começa na introdução falando sobre a nossa condição na Terra hoje, né? Certo. Então, aí como nós hoje na Terra estamos todos cheios de provas e expiações, então os espíritos maus começam aí a circular com nós, né? Os maus feitores. Falando da obsessão, é a ação dos maus espíritos sobre os encarnados que chega a escravizar o médium e submeter a vontade deles pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Sempre decorre de uma imperfeição moral, essa obsessão, né? E quem está desequilibrado, com pensamentos do mal, negativos, fica mais fácil de estar tendo essa obsessão. Ele age como se o corpo fosse dele, fazendo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar. Vão da simples influência moral, sem sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Agora, sobre a possessão, é quando o espírito toma como posse da pessoa, perde a noção do que faz, que seria a subjugação ao juízo do espírito, movendo contra a própria vontade, como um homem mais forte tomasse posse desse corpo. É sempre necessário a intervenção de um terceiro pela pessoa, né? Não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, por isso que ocorre a intervenção de um terceiro, que ele deve interferir falando com autoridade e inteligência maior, levando esse espírito mau a renunciar os maus desígnios e buscando o arrependimento dele. Nesses casos, da obsessão, da possessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe. Obrigada. Eu te agradeço. Então, a gente percebe, tem um outro item que é assim, que a gente pode chamar a atenção. Obsessão é a ação persistente de um espírito sobre uma pessoa. Porque a ação dos espíritos sobre nós é influência espiritual, influenciação espiritual, né? Então, os espíritos estão nos influenciando constantemente, para o bem e para o mal. Agora, a obsessão é aquele espírito que persistentemente ele obsidia, ele influencia uma criatura. Então, isso daí é obsessão. Ele faz essa diferença lá. Chama-se obsessão a ação persistente de um espírito mau que ele exerce essa influência sobre um indivíduo. Então, é essa ação persistente, porque todos nós somos influenciados pelos espíritos. Se a gente está irradiando pensamentos negativos, no nosso campo vibratório, nós vamos atrair espíritos com o mesmo teor de vibração. Então, a gente vai estar influenciando espíritos que têm os mesmos vícios de caráter que a gente. Agora, obsessão é essa influência persistente. E ele fala assim também, quase sempre a obsessão exprime a vingança de um espírito sobre outro, sobre o encarnado, né? Muitas vezes essa vingança vem de outras vidas, são conflitos não resolvidos em outras vidas. Obsessão não é só por desejo de vingança, mas a grande maioria, a clássica, vamos dizer assim, é essa vingança, né, que o espírito faz. E de resto, foi isso mesmo que vocês falaram. O grupo 2, nossa gente, desculpa. Os espíritos obsessores seriam mais fortes que os protetores? Como domar um mau espírito? Foi no Obras Póstumas, os dois textos no Obras Póstumas.
Boa noite, pessoal. Bom, sobre essa primeira questão, se os espíritos obsessores são mais fortes que os protetores. Na verdade, não. Porém, os espíritos protetores, eles não interferem nessa relação entre obsessor e obsediado, justamente porque, assim, grosseiramente falando, é problema deles, né? O obsediado, ele é obsediado por, assim, mais por mérito ou desmérito próprio do que por azar ou por fixação do obsessor. E para existir essa relação, tem uma causa, né? Enfim, a segunda questão, como domar o mau espírito? O texto é muito grande e complexo, então vou tentar falar em cima da ideia. A ideia bate principalmente... Está descendo o microfone. Acho que eu apoio nele. A ideia principal bate no sentido assim, de domar a si mesmo. A luta entre o obsessor e o obsediado, ela é medida principalmente em termos de autoridade moral. Então, se você consegue ser superior moralmente ao espírito obsessor, ele não tem como ele te obsediar, não tem como ele te influenciar. Então, assim, a luta parte principalmente da gente lutar contra os nossos vícios, nossas falhas de caráter, o nosso lado ruim mesmo do nosso ser. Porém, a gente pode contar com alguma ajuda de terceiros como magnetismo, prece, fiz uma cola aqui, doutrinação em centros de desobsessão. Prece pode ser tanto pelo obsessor quanto pelo obsediado. Então, na verdade, assim, a gente não consegue domar o espírito mal. O controle é sobre nós mesmos e a responsabilidade por essa relação é mais nossa do que de qualquer outra pessoa. Então, nesse caso aqui, os espíritos obsessores seriam mais fortes que os protetores. É igual o companheiro falou. Não quer dizer nem mais forte, nem mais fraco. É que o médium... quer dizer, ele está falando aqui de obsessão entre médiums, né? O Kardec, no texto inteiro, ele está falando isso. Como a obsessão não é só em médiums, em todos nós, mas lá no texto ele fala disso, né? O médium, ele não tem força bastante para afastar esses espíritos. E muitas vezes ele também não quer, porque ele se compraz nessa troca energética. Fala assim, mas como que o espírito, como que uma pessoa encarnada vai querer ter perto de si um obsessor? Mas é que ele carrega dentro de si todos os vícios de caráter, todas as dificuldades que o espírito que o está obsidiando. Então, é uma lei de atração. Então, aquele espírito, ele se atrai por conta desses defeitos de caráter que o médium ou a criatura tem. Eu lembro uma vez, assim que eu iniciei na doutrina dos espíritos, eu ouvi uma pessoa me explicar que eu não entendia muito o que significava isso. Ele disse assim, é como se a gente, que está sofrendo de uma obsessão, tivesse uma ferida aberta. Quer dizer, nós temos conosco dificuldades que são essas feridas na nossa alma. Nós temos mágoas, ressentimentos, desejos de vingança, mesmo que seja lá escondidinho, né? Fala assim, mas eu não desejo o mal de ninguém, a vingança de ninguém. Mas a gente fica doido para olhar no Facebook se aconteceu alguma coisa ruim para o companheiro. Está vendo? Ela mereceu, né? Ou ele mereceu, porque também bem feito, né? Não é bem assim, a gente se compraz muitas vezes no mal, né? Que a gente tem uma mágoa, um ressentimento por uma pessoa. Isso é natural de toda pessoa. A gente brinca assim, mas às vezes a gente tem esse sentimento. Não adianta a gente querer negar. Porque a gente pode negar aqui entre a gente. A Silvia está lá falando lá na frente, ó que bom, ela não tem esses sentimentos. Tem de dúzias. De dúzias. Então, todo mundo traz essas dificuldades, conforme o nosso companheiro do primeiro grupo disse.
Nós somos um planeta de expiação e provas e todos nós estamos no mesmo nível evolutivos, um pouco melhor, um pouco pior, mas todos nós trazemos essas dificuldades espirituais. Todos nós estamos aqui para conseguir nos melhorarmos. É esse o nosso objetivo aqui. Enquanto a gente não consegue isso, a gente atrai esses espíritos. E aquele espírito, companheiro nosso de outras vidas, que nos conhecem, e conhecem as nossas dificuldades, e conhecem a nossa pedra de tropeço, sabe onde é que a gente vai cair. Ele sabe exatamente onde tocar. Ele sabe exatamente onde está a nossa ferida, né? E eu, retornando à história, a pessoa disse assim, que então a obsessão é o seguinte, a gente tem como se fosse uma ferida, um machucado qualquer. Então, se a gente não cuidar, não tratar, e aquele machucado não fechar, vai atrair moscas, insetos, germes, bactérias, não é? Tudo isso está aberto àquela ferida. A partir do momento que eu fecho, que eu curo, ou seja, que eu me reformo intimamente, esses corpos estranhos, né? Corpos estranhos, essa bactéria, essa mosca, eles vão embora. Eles não são mais atraídos, porque aquele machucado se fechou. Ele não existe ali. Assim é a obsessão. A gente ainda é obsidiado porque nós temos dentro de nós essas dificuldades dentro de nós mesmos. Então, os espíritos superiores, eles poderiam vir e pôr um tampão, né? Pôr uma gaze, um band-aid. Eles podem fazer isso, e algumas vezes eles fazem, para dar tempo da gente ter força e reagir. Mas, a partir do momento que aquele band-aid, aquele tampão caiu, a gente está obsidiado, a gente está assediado de novo, né? Então, é necessário que a gente cure o nosso machucado, e não só vai trocando o curativo. Às vezes o curativo é necessário durante algum tempo. Então, por isso que os espíritos superiores não retiram os espíritos obsessores de perto de nós. Porque eles têm até condição de fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa curar o machucado. Que se a gente estiver livre desse incômodo, a gente não vai querer curar, deixa ali, né? Tem problema. Aquela dorzinha é até boa, não é? Então, é por isso que a gente, eles falam isso para a gente, né? E depois ele fala assim que, ele fala assim do exorcismo, né, no texto, não sei se vocês viram, o último capítulo. Então, quando uma pessoa está sob possessão, né, conforme eles falaram, quer dizer, o espírito toma posse da vontade, não é do corpo, da vontade daquela criatura, daquele encarnado, ou daquele espírito. Às vezes a gente vê em filme, né, o exorcista, então faz exorcismo, ou seja, aquelas fórmulas, usam um crucifixo, usam palavras, eles perguntam assim, isso é eficaz? Ele fala que não, absolutamente não. Aí o companheiro falou muito corretamente, que é mesmo a reforma íntima em primeiro lugar, que seria a cura. Mas às vezes a gente não consegue a cura num primeiro momento. Então existem os paliativos, os curativos, que seria o passe, a água fluidificada, o evangelho no lar, a evangelização, o trabalho no bem, né? Que isso, a gente está lá fazendo o curativo, tentando fechar aquele machucado. O dia que a gente conseguir fechar totalmente, a gente está livre da obsessão. Então, é nesse sentido que esse grupo 2 estudou dessa forma, né? O grupo 3 agora. O grupo 3 causas da obsessão e médiuns exclusivos e obsessão, no livro dos médiuns. Bom, gente, nesses itens 245 a 248, o Kardec fala para a gente a respeito da característica de alguns espíritos, dos motivos pelos quais eles obsediam a gente, né? E os motivos são os mais diversos. O que a gente mais suspeita, muitas vezes, é de uma obsessão que a gente traz de outras vidas, né? Um espírito inimigo nosso, ao qual nós prejudicamos muito. Essa existe muito. Mas há outros motivos que, às vezes, a gente nem suspeita.
como, por exemplo, a inveja. O espírito pode ter inveja da nossa alegria, da nossa prosperidade, do nosso empenho em nos melhorarmos. Então, ele procura nos obsediar por inveja, por covardia, por perceber que aquele indivíduo encarnado está com as defesas fragilizadas, está com, não ora, não busca se melhorar. Então, ele abusa. Por necessidade, porque os espíritos desequilibrados existem em todos os níveis, né? Então, ele pode sentir necessidade de atormentar alguém, como o próprio Kardec falou nessa lição. E, geralmente, eles desistem dessa obsessão quando o obsediado assume as atitudes corretas, como a paciência, a oração, a vigilância, a caridade e a reforma íntima, né? Aqui ele fala de um tipo de espírito que são os espíritos sistemáticos, que são espíritos que procuram principalmente aqueles médiuns que buscam, que têm a mediunidade voltada para a psicografia, né? Então, eles procuram impor as suas ideias aos grupos que as aceitem. Então, qual que é a natureza das comunicações? Muitas vezes eles dão comunicações de natureza boa, né, justamente para esconder a sua real intenção, e colocam no meio da mensagem algumas ideias que lhes são próprias. Características dessas mensagens: extremamente prolixas, palavras muito rebuscadas, mensagens de difícil entendimento, muito longas, né? E como que a gente identifica isso? Se nós não tivermos muito estudo baseado nos bons livros, dificilmente, talvez por uma questão de moral, a gente consiga identificar uma mensagem que está tentando nos convencer o contrário. Mas sem esse estudo sério nas obras básicas, nos livros psicografados pelo Chico, do Divaldo, Ivone, do Amaral, né, que são livros seguros para que a gente tenha a nossa iniciativa, nosso começo de estudo na doutrina, a gente corre o risco de se perder mesmo, né? Porque são muitas as obras que saem mensalmente com os temas mais variados. Ele menciona um caso específico de um espírito que se comunica com um médium, e o médium só dá passividade, só dá comunicação desse espírito. Isso não é necessariamente um sinal de obsessão, ou seja, aquele espírito só psicografa fulano. Pode ser um sinal de afinidade entre o espírito e o médium. Se as comunicações forem boas, não há por que duvidar da qualidade daquela comunicação. Agora, quando o espírito busca exclusividade, ou seja, ele afasta outros espíritos, não permite que outros espíritos se comuniquem por aquele médium, aí já começa a haver um sinal de que está havendo obsessão. Maior ainda, quando as mensagens beiram o absurdo, questões notoriamente que vão contra a doutrina, né? Então aí o espírito está realmente tentando impor suas ideias. E geralmente, quando esse médium é criticado no bom sentido, né, ele insufla no médium a revolta, o descrédito. Para quê? Para buscar o isolamento. Então o médium começa a achar ruim que suas mensagens sejam criticadas, né? Sendo que, na verdade, não são as mensagens dele, são as mensagens do espírito, né? Então, importante para nós médiuns, temos em mente que, sem o estudo constante, a oração e a vigilância, a gente se torna presa fácil pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, né? E pela nossa falta de percepção do que tem à nossa volta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Bom, é isso mesmo. Nada mais. O que o nosso companheiro trouxe está bem completo, né? Então, a gente observa. Obsessão por vingança. Quer dizer, uma vingança pessoal. Eu trago um desafeto de uma outra vida, então eu posso ser vítima de uma obsessão
por vingança. Muitas vezes também eu posso estar sofrendo uma obsessão, a criatura, estou dizendo eu, mas a criatura, porque ela está rodeada de espíritos que só têm o desejo do mal. Eles fazem o mal pelo mal. E quando é que acontece isso? Quando eu estou também com esse sentimento inferior, sentimento de mágoa, me fazendo de vítima. Todos esses sentimentos vão atrair até mim esses espíritos que não têm... o desejo dele é só ver o mal mesmo, porque ele se alimenta dessa energia. Então, ele chega para mim e fala assim, nossa, Silvia, você mesmo é muito injustiçada, na sua família ninguém gosta de você, nossa, você fez isso, as pessoas nem reconheceram tudo que você está fazendo, porque ele vai estimulando em mim o que eu já tenho. Eu sou coitadinha, nossa, eu me acho assim. E esse sentimento alimenta o espírito que está do meu lado. Então, ele necessita desse sentimento ruim que eu tenho cada vez que eu vou me fazendo de coitadinha, que eu vou me fazendo de vítima. Então, ele necessita disso. Isso é um exemplo, e assim são para todos os vícios que a gente tem. Se eu sou faladeira, gosto de falar da vida alheia, existem espíritos ao redor de mim que também gostam da calúnia, gostam de ver o outro sofrer, e se alimentam dessa energia. A gente tem que entender isso. Ele não faz só porque quer fazer, é porque ele necessita dessa energia, os sistemas de vida que eles têm. Então, eles apresentam para a gente, se a gente aceitar, né? Eles vão estimulando essas ideias crescerem na nossa cabeça até o ponto de ficarmos fascinados. Né? Isso às vezes acontece com o médium, a ponto dele se afastar do grupo. Aí ele vai insuflando essas ideias, esses sistemas que às vezes o grupo não aceita, porque está contra a doutrina, está contra os ensinamentos, está contra tudo que a gente sabe de espiritismo, e o médium, ele, enceguecido por sua vaidade, ele vai acreditando nisso e passa a não aceitar as críticas e se afasta. Então, são esses tipos de obsessão. Isso. Grupo 4. Características da obsessão. O espiritismo e a mediunidade seriam perniciosos aos homens? No Livro dos Espíritos. Vamos lá, né? Bom. Não falar. Primeiro eu vou falar da obsessão, né? As características da obsessão nos médiuns. A persistência é uma das primeiras características, das maiores, né? A persistência de um espírito em se comunicar. Depois, eu vou falar mais ou menos o que está no livro, porque foi muito enxuto, então não teve como a gente enxugar mais. A segunda característica é a respeito da ilusão, né? Que impede o médium de reconhecer a falsidade e o ridículo da comunicação que ele está recebendo. A terceira característica é a crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam, sob esses nomes respeitáveis e venerados. Dizem coisas falsas ou absurdas. A quarta característica, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam, né? Então, aqui foi falado na parte da vaidade, do ego ali da pessoa, né? Então, ela acaba ficando cega e é um obsessor. A quinta característica, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Sexta, tomar a mal a crítica das comunicações que recebem. Sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Isso tudo acontece com o médium. Oitava, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e reforçando o agir ou falar a seu mau grado. Nono, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Que até acontece, afasta até do grupo que ele está trabalhando, né? O item 244 foi falado a respeito
do espiritismo e a mediunidade, né, de ser perniciosos ao homem. Diante do perigo da obsessão, ocorrem, né, essas perguntas. Será que a faculdade mediúnica é que provoca a obsessão? Né, então, a gente tem que pensar muito cuidadosamente, porque a obsessão existe tanto em quem tem a faculdade mediúnica quanto quem não tem. E, de forma nenhuma, essa faculdade, por si só, provoca a obsessão, pois o mesmo, uma pessoa não tendo a faculdade, pode sofrer tanto quanto. A diferença é que o médium é muito mais claro, né, o que acontece com ele, só que ele mesmo não enxerga, né? Os espíritos nos influenciam a todo momento, até mesmo mais do que imaginamos, tanto de forma positiva ou negativa. Aí vai depender também da questão da nossa, né, do nosso equilíbrio. O que acontece é que no médium, as comunicações são mais latentes e na pessoa que não tem a faculdade, às vezes sofre sem saber como se recursar, tendo assim o espírito obsessor maior facilidade de se ocultar. Em geral, em resumo, o perigo não está no espiritismo, que é a questão principal, né, no espiritismo em si mesmo, pois ele pode servir-nos de governo, nos orientando, preservando-nos dos riscos que corremos. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns por se julgarem exclusivos instrumentos de espíritos superiores. Ser ou não ser médium, é necessário sempre o estudo e o conhecimento. Isso. E com isso, né, gente, a gente tem que entender. Não é porque a gente não é espírita que a gente nem conhece o espiritismo que a gente vai estar livre da obsessão. Tanto que a gente vê a obsessão em todos os segmentos da sociedade, né? Mesmo o segmento laico, que não tem religião nenhuma, né? Os médicos, sei lá, os filósofos, todo mundo tem essa obsessão. E no espiritismo ela é mais latente, porque a gente fala, fulano está obsidiado, você já sabe, né? Passa falando sozinho, hoje é difícil, antigamente a gente sabia muito quando a pessoa estava obsidiada. Ela passava falando sozinho, gesticulando, muita gente falava, vixe, o fulano está com encosto, né? Ou seja, obsessão. Hoje não, a gente está andando pela rua, a pessoa está conversando sozinha, gesticulando, passa pela gente, aí a gente observando muito, assim, a gente vê um foninho, assim, está falando no celular, né, gente? E a gente acha que a pessoa está obsidiada, está lá falando sozinha, gesticulando, né? E não é bem por aí, é mesmo tecnologia, né? Não é nada de obsessão. Então, não é, agora, voltando aqui ao nosso assunto, não é, então, o espiritismo que traz a obsessão. O espiritismo nos ajuda a reconhecer a obsessão, porque os espíritos estão por aí. Os espíritos, eles estão eles estão afetando a nossa vida positivamente e negativamente, constantemente. A gente está fazendo essa troca energética constantemente. Da mesma forma que a gente faz aqui, entre nós, a gente troca impressões, nós estamos aqui num grupo harmônico que troca as mesmas ideias, né? E assim também tem os espíritos desencarnados que estão aqui também trocando essas impressões, né? Então, o que o espiritismo faz é como se a gente pudesse usar o microscópio, né? Igual o cientista. Os vírus e bactérias sempre existiram. Não foi depois que inventaram o microscópio que eles surgiram. Não, a gente só pôde ver, né? Pesquisar, entender, combater. Da mesma forma, a mediunidade e o espiritismo. Ele só nos mostrou que os espíritos existem, que eles influenciam na nossa vida, que essa influência pode ser positiva ou negativa. Se positiva, que bom, vamos cultivá-la. Se negativa, ela nos ensina como a gente se afastar dessa influência negativa. Então, na verdade, o espiritismo é um bem antes de ser um mal e um causador da obsessão, não é? Então, é isso que ele fala para a gente.
A gente falou sobre o Espiritismo. Quem teve a curiosidade de continuar lendo os itens para baixo que eu passei, viu que vão completando muito. A gente leu alguns itens só desse capítulo, porque a gente vai fazer a teórica 14, nós vamos fazer a classificação da obsessão, nós vamos fazer a teórica 15, o meio de combater, né? E o trabalho de desobsessão. Então, a gente tem muita coisa pela frente ainda para estudar. E com isso aqui nós encerramos a nossa 13ª sessão teórica.